Pô, você deve estar numa correria insana nesses últimos dias, né? Uma correria mais do que insana, eu diria, porque o país é muito grande, eu gosto de fazer campanha, tendo interação com o povo, porque cada vez que você encontra com o povo, você parece que está renovando o oxigênio que você está respirando. Ou seja, quando você está desanimado, você vai para o meio do povo. Era assim quando eu era presidente do sindicato, às vezes eu acordava desanimado, às vezes as coisas estavam difíceis, eu ia para a porta de fábrica conversar com o povo, recarregar a bateria e ir para a luta. Você se lembra mais ou menos dessa programação da última semana? Porque você está em todo lugar ultimamente. Lembro. Essa semana eu corri muitos lugares. Essa semana eu fui a Porto Alegre. Do Porto Alegre eu fui ao Rio de Janeiro para visitar 2 lugares. Do Rio de Janeiro eu fui para Minas Gerais para visitar 3 lugares. Caraca. Sabe? Bastante lugar, né? E depois eu tinha ido no Nordeste, eu tinha ido a Salvador, tinha ido a Pernambuco, tinha ido a Alagoas, tinha ido a Sergipe. Sabe, é direto. A hora que pega um avião, você vai pagar o aluguel do avião, você já aproveita. Aproveita e vai para todo vai lugar. fazendo tudo de uma vez. E deve ser uma sensação muito mágica ver de perto essa energia das pessoas, porque a gente vê pelas imagens, mas estar lá no meio deve ser outra coisa, né? É uma coisa gratificante. Se tem uma coisa que a política tem de gratificante, é a relação que ela permite fazer com o povo. Eu, sinceramente, não sei fazer política diferente. O pessoal do PT, às vezes, acha que seria bom que eu não andasse tanto, que eu poderia ficar em casa, que eu poderia fazer uma ou outra live, mas nada substitui o contato direto. Nada. Não, as pessoas Pode têm até que... ser que não dê a mesma quantidade de votos, mas o que é legal é você olhar no olho das pessoas, você vê o rosto de esperança, o sorriso de esperança, sabe? É muito bom. É isso que eu ia falar, a pessoa olhar na sua cara, sabe? Ver que você tá próximo ali, conversar com ela, é outra energia, né? Você tá direto ali no olho dela. Lode, que eu acho que a relação política é uma relação química, a relação humana. Sim. Você tem que tocar nas pessoas, sabe? Eu não sei fazer política diferente. Quando eu era presidente, às vezes o meu ministro da Relações Exteriores, o Celso Amorim, ficava chateado comigo, porque eu costumava conversar com as pessoas, colocava a mão na perna, colocava a mão na cabeça. Você pegava o Rugital da China, com aquele cabelo todo engomado, de vez em quando eu batia na cabeça dele e na perna. Mas assim que eu aprendi a fazer política, eu gosto dessa relação, eu gosto de abraçar as pessoas, gosto de tocar as pessoas, e eu me sinto bem. Eu volto para casa cansado, mas volto para casa realizado como ser humano de ter tido contato com tanta gente que tem esperança e, mais importante, gente que acredita e que confia em você. Sim. E agora, há uma semana da eleição, você está próximo de descansar ou ainda tem uma agenda muito doida até o final? Veja, eu acho que não tem descanso. Eu estou tentando descansar desde 1978. Em 1978, eu prometi para minha família, eu fui eleito presidente do sindicato em 75. Em 78, eu fui reeleito com 92% dos votos. E eu disse para minha família que era a minha última eleição. Acontece, cara, que não tem como você voltar atrás, porque você deixa de pertencer a você mesmo. As tuas decisões ficam dependendo de um monte de gente que você representa. Eu era totalmente apolítico. Sabe? Eu era como qualquer adolescente hoje, ou como qualquer... Eu dizia, eu não gosto de política, não gosto de quem gosta de política. Era assim que eu falava, eu achava bonito dizer isso. Eu achava que eu era porreta, sabe? Aquele cara que não gostava de nada e tal. 2 anos depois eu estava criando um partido político. Por quê? Porque eu fui no Congresso Nacional tentar evitar que votasse uma lei que criava dificuldade para fazer greve. Proibia professor de fazer greve, proibia frentista de posto de gasolina de fazer greve. E eu fui a Brasília. Aí, quando eu cheguei em Brasília, eu tive uma constatação. Não tinha trabalhador no Congresso Nacional. E eu voltei para casa pensando, pô, eu sou um babaca mesmo. Como é que eu quero que aprovar uma lei de interesse dos trabalhadores se lá não tem trabalhador? Aí fica difícil. Aí eu tive a ideia, bom, se a gente quiser, a gente tem que criar um partido. Aí surgiu a ideia de criar o Partido dos Trabalhadores, e nós criamos o Partido dos Trabalhadores. Para ter os representantes. Mas eu estou dizendo isso porque eu era totalmente apolítico. Tem gente que adora falar, eu não sou político. Tem gente que você fala bom dia, ele fala, eu não sou político. Só de falar isso já é político. Tudo Exatamente, tudo é política. Eu aprendi que a gente faz política quando a gente nasce, quando a gente toma o primeiro tapa na bunda para respirar e para chorar, você começa a fazer política. Depois você faz política toda hora para mamar, você faz política por um monte de coisa. Sim.
Então o ser humano é um ser político. Ou ele tem um lado ou tem outro, ele é neutro. Mesmo assim, ele é político. Pois Sim. é. E mesmo você achando que você não tá no meio da política, ela tá em volta de você em tudo. Pois Tudo é. que No seu você dia a faz dia. resulta na política. É, Eu tenho dito para as pessoas que é importante as pessoas participarem, porque, veja, se você tem um cidadão que ele acha que ninguém presta, que ninguém vale a pena, que tudo está errado, ele, quem sabe, seja a pessoa que está faltando. Exatamente. Então ele deveria entrar na política, porque quem sabe ele é a pessoa decente, honesta, digna, que falta na política, é ele. Por isso que ele tem que participar da vida política do país. Sim. Sim. A gente tem feito inclusive, batido nessa tecla bastante, de que nem todo político. Tem muita gente que fala, todo político é igual. E a gente tem falado, não, nem todo político é igual. A gente precisa combater esse processo de despolitização das pessoas, né? E já que estamos falando de política, o senhor está agora na sua acho que é sexta eleição para presidente, se não me engano. A quinta. Quinta eleição. Não, pra eu presidente. participei em 89. Certo. Eu fui o segundo colocado, participei em 94, eu fui o segundo colocado, em 98 eu fui o segundo colocado, em 2002 eu fui o primeiro colocado, em 2007 eu fui o primeiro colocado, sim. em 2010 a Dilma foi a primeira colocada, em 2014 a Dilma foi a primeira colocada, em 2018 nós fomos o segundo colocado. Ou seja, desde que o PT disputou uma eleição nesse país, Aham. ou a gente foi primeiro ou foi segundo, foi primeiro ou foi segundo. Olha aí, estamos indo para a primeira agora.